Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui hoje com o Dr. Vinícius Oliveira de Andrade, que é médico psiquiatra. O Vinícius, ele é supervisor do ambulatório de transtornos no impulso da Faculdade de Medicina da USP, psiquiatra do Corpo Clínico do Hospital Albert Einstein em São Paulo e secretário da Comissão de Adicções da Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, Vinícius, primeiramente, bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade e a ideia é discutir com você a respeito do jogo compulsivo. Olá, João, tudo bem? Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a ideia dos jogos, né? Hoje a gente já tem dois diagnósticos oficiais no DSM-5 e no CID-11, que é um diagnóstico que já existe há mais de 40 anos, que é de transtorno de jogo, que a gente tem uma evidência muito clara, epidemiologia muito concreta, e a transtorno de jogos eletrônicos, ou game disorder, que é um diagnóstico que ele veio agora no DSM-5 e no CID-11 em 2019, e que eles cada vez mais, pelo avanço da tecnologia e o mundo hiperconectado que a gente vive, vem se aumentando. Primeiramente, acho que vale a pena a gente falar do que é jogo, né? Poxa, mas se eu falar mal do jogo, jogo não é a ideia. É a gente falar de uma pequena parcela da população que acaba adoecendo e tendo prejuízos para eles e para a família deles, né? O jogo ele existe há mais de 3.000 anos. A gente começou fazendo jogo de pedra, foi para jogos de carta, dados, né? E nos últimos anos, o advento da internet, da web em específico, isso se amplificou de uma forma muito rápida e potencializou esse adoecimento de algumas pessoas. Quando a gente fala do jogo, a gente fala de transtorno de jogo, a gente está falando de um indivíduo que ele está tendo prejuízo na vida dele, tanto no ambiente pessoal, funcional, e ele não consegue parar esse comportamento. Ele tem pensamentos de apostas, no caso dos jogos de azar ou do jogo, cada vez mais crescentes. Ele acaba apostando cada vez de forma mais frequente, várias vezes ao dia, e quantidades cada vez maiores. Não necessariamente ele conseguindo ganhar. Geralmente ele acaba tendo cada vez mais prejuízos, mas tem baixa percepção do prejuízo. E é interessante a gente falar dessas duas coisas, de jogo de azar e jogo de videogame, porque cada vez mais elas estão entrelaçadas. Hoje a gente tem mecanismos nos jogos de azar que vão muito além do cassino, da roleta, que a gente é acostumado antigamente, com mecanismos eletrônicos e estímulos visuais que aumentam esse engajamento, como algoritmos e mecanismos de marketing que entregam e propiciam a compulsão e impulso no jogo e recaídas, no caso, para quem tem dificuldade. A gente associa isso a uma alteração no cérebro de genética de hiperconexão, hipoconectividade. Deixa eu ser mais claro em relação a isso. A gente só não tem uma lesão, nenhuma mudança no cérebro, mas são indivíduos que têm uma propensão maior a ter um quadro de impulsividade. E quando expostos a esses jogos, eles têm uma dificuldade de controle. São indivíduos que eles buscam cada vez maior quantidade do jogo. Quando eles não estão jogando, eles têm sintomas de ansiedade, às vezes até sudorese, suor, taquicardia para voltar a ter aquele jogo. Eles ficam o tempo todo pensando em estratégia de como ganhar, jogar novamente aquele jogo. Eles restringem até a sua forma de ganho ao jogo. Eles mentem, pegam dinheiro emprestado de familiares e amigos em função desse jogo. E apesar de eles terem prejuízos, eles continuam jogando. São em torno de 1% a 2% da população de transtorno de jogo, que é o jogo de azar, e em torno de 1 a 2% da população que desenvolve o transtorno de jogos eletrônicos. Pensando numa população de 8 bilhões de pessoas, no caso do jogo, que cada vez a internet está expondo mais, a gente está falando de um número considerável da população mundial que está enfrentando desafios com o jogo e tendo prejuízos muito grandes. Ótimo. Agora, qual é a capacidade de percepção que essas pessoas têm com a seu vício, com a sua compulsão?
Elas entendem que aquilo é um problema para elas, por exemplo, como você vê, é o que você falou, afeta a rotina da família, né? Então, a gente Exato. tem aí, às vezes, uma esposa que percebe que o marido não consegue parar com isso, está gastando dinheiro da casa. É fácil convencer ele de que aquilo está sendo um problema para ele, para a família, ou ele não reconhece isso? É muito difícil ter essa percepção. E geralmente é a família que busca. E por que isso acontece? No nosso cérebro, a gente tem um sistema mais antigo, que é o sistema límbico, que está relacionado ao prazer. Lá, a gente tem circuitos relacionados à recompensa, que a gente liga com dopamina, e o que a gente observa nesses indivíduos, eles têm um circuito que está relacionado a uma área do cérebro chamada ínsula, que está relacionado a comportamento de recuperação de perdas. O que significa isso? Esse indivíduo, ele tem uma baixa percepção de, poxa, tá na hora de eu parar, já joguei demais, eu tô perdendo muito. E ele supervaloriza os ganhos. É muito comum em ambiente de consulta, você conversar com esse indivíduo, ele sabe o dia, a hora que ele ganhou e o valor. Mas você pergunta quanto ele perdeu, ele não sabe. Então eles chegam muitas vezes com prejuízo falando que ganharam um valor X e na verdade eles já perderam 10x. Mas eles só conseguem pensar no valor, vamos numerar 100 mil reais. Só conseguem pensar no tanto que eles já ganharam ao longo desse período. Isso é explicado por uma área mesmo do cérebro que vê aquilo como potencial de recompensa, e a área que deveria avisar ele dessa dificuldade de recompensa, ela é hipoativa. Ela existe, ela está lá, mas ela não funciona tão bem. E tem uma questão, principalmente nos jogos, principalmente jogos mais antigos ou um videogame, que é a percepção de ganho de habilidade. Esses indivíduos, quanto mais eles sentem que eles têm habilidade em relação àquele jogo, por exemplo, o jogador de pôquer, ele acredita que ele tem controle da situação. Só que a gente tem que lembrar que, embora o pôquer exista uma questão de estatística e probabilidade, a regra final é que você fica refém da aleatoriedade. E esse jogador, ele vai cada vez mais, sem ter, às vezes, a capacidade, buscando níveis mais complexos de jogo. É o jogador que ele vai começando com o bainho, o jogo de entrada, ele está num valor. Rapidamente ele já escalona para valores mais altos, para os jogadores muito mais difíceis, tem ele ter essa habilidade. E ele acaba sempre perdendo quantidades cada vez mais altas. Tá. E vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que foi num cassino, vai, que é o jogo mais antigo, talvez, aí que a gente está falando, né? Não mais antigo, mas é o que, antes do aparecimento dos jogos eletrônicos, é o que se gerava a preocupação Da maior. modernidade. Exato. Né? Já tem mais de 50, 80 anos. Exato, exato. Aí a pessoa vai lá, vai estar jogando e, bom, perdeu um dinheiro razoável ali, né? Enquanto ele está ali no cassino, ele não vai perceber que está perdendo, né? Quer dizer, ele vai, é o que você falou, ele vai lembrar daqueles pontos que ele ganhou, mas não dos que ele perdeu, né? E no dia seguinte, quando ele vê que fala, pô, entrei lá com $1.000, era para eu gastar 100, estou com 100 agora porque eu gastei 900, né? Ele percebe que ele fez algo de errado, fala, pô, eu errei, mas foi uma coisa pontual, ou não, olha, para aquilo lá foi normal. Aí que vira a chave do adoecimento. O indivíduo normal, se a gente for lá e perder, a gente vai ficar com uma baita mal-estar no outro dia, ele vai querer evitar aquele jogo, vai querer evitar aquele comportamento, falar, nossa, perdi muito, fiz errado, fiz besteira, né? E o indivíduo com transtorno de jogo, ele vai querer voltar lá no mesmo dia para tentar recuperar aquele dinheiro. Ele vai colocar a casa dele no negócio, vai colocar o carro, ele vai pegar empréstimo com amigos. No mesmo dia ou no outro dia ele vai estar lá, porque ele vai direcionar que a única oportunidade de ele conseguir recuperar aquele dinheiro de volta é com o jogo. Eu tive uma perda, mas foi algo pontual, agora eu vou ganhar de volta, né? Exato. Aí a família tira todo o dinheiro dele. E aí ele recebe um dinheirinho, ele vai lá e joga de novo. Ótimo. O fator de dependência vem que ele fica totalmente restrito à ideia de ganhar dinheiro ao jogo. Mesmo às vezes ele nunca tendo ganho dinheiro real. Ótimo. Vamos lá. O primeiro passo, né, uma vez que você identifique
que aquela pessoa está, de fato, com uma compulsão por jogos, com vício em jogo, né? É proteger o patrimônio, quer dizer, é um dos vícios mais difíceis de se tratar justamente porque tem um patrimônio envolvido e é muito fácil, muito rápido você consumir esse patrimônio, né? Agora, muitas vezes são pessoas que trazem o sustento da família para casa, né? Então, aquela pessoa que de fato ganha o dinheiro e quer gastar o dinheiro dele, né? Como é que você. Imagina que pega aqui um marido ou uma esposa que está querendo, que está percebendo que já chegou no seu consultório, falou com você, às vezes foi sozinho no seu consultório, você deve receber muito familiar que vai sem a própria pessoa lá, porque a pessoa não consegue entender que ela tem um problema. E chegou, bom, tudo bem, ele tem um vício, ele tem uma dependência por esses jogos, ele vai gastar o que ele tem, né? Mas ele não se convence disso. E agora, o que você pode fazer em termos de proteção desse indivíduo? Certo. É muito comum que às vezes a família acaba percebendo mais o prejuízo antes do próprio paciente. Tanto que esses sintomas que eu estou falando são critérios do próprio DSM de jogo há mais de 30, 40 anos. E hoje o transtorno de jogo está incluso nos transtornos adictivos, né? Nesses casos, quando a gente vê que tem um caso mais grave, a gente pode sim orientar até judicialmente uma interdição, mas na maioria dos casos a gente tenta orientar, quando o paciente está ali, que a família, que ele passe por um período o controle financeiro para alguém de confiança. Tá. Mas isso Junto, obviamente que depende vamos dizer, a pessoa reconhecer o problema ali. exato. Quando ela não reconhece o problema e está tendo um prejuízo muito grande, muitas vezes a gente faz uma avaliação, né? Isso não pode, o paciente tem que estar presente ou tem que ter uma perícia desse indivíduo, né? A gente pode sim indicar temporariamente que outro familiar tenha o controle dessa parte financeira. Ótimo. Bom, uma coisa à parte, mas que acho que faz um sentido nessa discussão, né? Hoje, com o crescimento das apostas esportivas no Brasil, né, nos últimos anos, a gente tem tido um problema crescente de manipulação de resultados, né? Então, são jogadores que eventualmente vão fazer alguma coisa prejudicial no sentido esportivo, mas com foco em apostas esportivas, né? O mais comum é a questão do cartão amarelo, enfim, coisas desse sentido. Ah, e aí tem alguns casos, né, que ganham mais destaque na mídia e que eu queria que me chama a atenção no sentido de que, bom, são atletas multimilionários, às vezes nível de seleção brasileira, né, e que estão ali arriscando a carreira deles por conta desse ganho potencial com a manipulação de resultados, né, mas que normalmente são ganhos que dificilmente vão fazer uma diferença significativa para ele, considerando quanto que ele já ganha com a prática esportiva dele, né? Ou seja, é uma coisa que não faz muito sentido para uma pessoa pensar, falar, pô, por que ela faria aquela manipulação, né? E quando você vai ver até na imprensa os valores envolvidos, são valores que podem ser relevantes para uma outra pessoa, mas não para ela, né? O que está por trás disso? São esses atletas, os atletas, eles são mais vulneráveis a essa compulsão por jogos, essa manipulação estaria associada a alguma forma de compulsão também. Como é que você justifica isso? A questão das apostas esportivas é uma questão muito complicada, porque ela veio no Brasil de forma muito rápida e intensa. A gente passou para ser um dos países que mais gastam dinheiro com apostas esportivas em um ano, de um ano anterior que a gente não estava nem entre os 10 primeiros países. Incrivelmente, para a gente ser um país muito entusiasta dos esportes, do futebol. Eu tenho uma ideia de valores, eu já vou chegar nos atletas. Nos Estados Unidos, de 2018 para 2024, foi gasto, só com apostas esportivas, 300 bilhões de dólares. É uma quantidade muito alta. E as expectativas de 2024 são de 95 bilhões por ano. Isso tende a aumentar muito até 2034, por perspectiva
estimativas, né, e estudos de especialistas. O atleta, ele é um indivíduo que ele pode ser um pouco mais vulnerável financeiramente. Ele vem muitas vezes de uma de uma realidade de escassez e ele ganha valores muito altos em períodos muito novos da vida. Vale lembrar que até os 25 anos o cérebro do indivíduo está sendo formado e eles tendem a ser mais impulsivos. O córtex pré-frontal, que está responsável pela avaliação e julgamento, ele vai terminar de amadurecimento aos 25 anos. Então, por isso que todos os jovens, de certa forma, tendem a ser mais impulsivos. O que é a impulsividade? É muitas vezes a gente não avaliar os prós e contras de forma adequada. E talvez nesses indivíduos, isso é uma especulação, né? Eles acabam sendo mais vulneráveis e às vezes familiares ou pessoas que talvez para eles teriam mais impacto esse valor, acabam influenciando eles a terem esse comportamento. Porque eu concordo contigo que o que geralmente eles ganham por mês já não valeria eles entrarem nessas situações. Tá, mas você associaria isso à compulsão ou é uma coisa à parte, vamos dizer, porque é uma coisa que É, parece uma coisa muito fora da realidade, né? Um jogador que ganha 10 milhões, às vezes 5 milhões por mês, de repente querer fazer uma manipulação, tomar um cartão de amarelo para poder ganhar 1 milhão, né? Quer dizer, ou que seja 5 milhões ou 10 milhões, quer dizer, não dá pra gente generalizar, tem casos e casos, sabe? É, tem valores que são muito mais de 1 milhão que eles estão ganhando, tá? Porque além do valor que ele acaba recebendo, provavelmente eles acabam apostando também, né? E, e muitas vezes talvez a sensação de impunidade, né? É difícil a gente julgar sensação em de que caso. pode fazer o que quiser, né? É, eu tenho pacientes, por exemplo, que têm questões, que são jogadores que têm questões com jogos, tá? E tem pessoas que realmente estão buscando o mesmo dinheiro, né? Acho que é muito difícil para a gente te avaliar a intenção, né? E até caráter de cada um. Ótimo. Bom, acho que deu para entender aqui um pouquinho, quer dizer, a dificuldade, né, pelo risco que esse vício tem, quer dizer, é uma coisa que a gente tem que ter um controle muito imediato, porque a gente sabe que amanhã ele pode fazer uma coisa muito ruim, né? Ah, Exato. e aí É, é, impor- chegou... Não, pode falar. é, é importante também relatar que, geralmente, esses pacientes se desenvolvem um caso mais grave, outra mais leve, geralmente está associado com comorbidades. Quais são as comorbidades mais comuns do transtorno de jogo? Depressão, ansiedade e abuso de substâncias, em especial pelas prevalências de tabaco e álcool. Tem uma associação muito grande de jogo, tabaco e álcool. Tá? Isso já tem mais de 40 anos de pesquisa epidemiológica. Esses indivíduos que desenvolvem um quadro grave e têm pensamentos de fissura, que eles têm vontade o tempo todo de voltar a jogar, tem uma grande associação não só com gravidade, mas também com ideação suicida. Esses indivíduos eles têm uma propensão de chegar a 70% de ter uma tentativa de suicídio, esses fatos graves, e geralmente associado a grande perda financeira e muitas vezes são consideradas impagáveis, né? Isso Certo. é bem importante a gente relatar. Por isso que é importante, quando a gente identificar um familiar que está passando por isso, buscar ajuda, porque muitas vezes pode ser tarde demais. Está cada vez mais comum a gente ver casos no pronto-socorro de tentativas de suicídio relacionados a jogo. Bom, vamos lá. Então chegou no seu consultório uma pessoa que, na verdade, com uma queixa de que o marido está gastando, olha, vendeu o carro, assumiu uma dívida, não tem como pagar aquela dívida. E agora, como é que você vai conduzir esse caso? Só que ela falou, olha, eu estou querendo me separar porque ele briga comigo, ele fala que eu estou errada enfim, a gente está num processo aí de separação, mas a gente tem uma filha que a gente precisa cuidar junto, né? E agora, o que você pode orientar para essa família, vamos dizer assim? Esse relato tem cada vez mais sendo comum. Primeiro passo é a gente entender, mostrar para o indivíduo e para a família que isso não é natural, não é normal, ele está passando por algum problema.
Baseado nisso, a gente vai avaliar o indivíduo, o nível de percepção que ele tem daquele adoecimento, que a gente chama de fase pré-contemplativa, contemplativa ou até de ação mesmo. Nossa, eu entendo que eu tenho um problema, não estou aqui só porque minha esposa está pedindo e eu preciso mudar isso porque eu estou perdendo muita coisa. Muitas vezes esse indivíduo, para ele chegar nesse estado, leva um tempo. Isso envolve da equipe psicoeducação. A gente precisa orientar, passar informações, dados, para que esse indivíduo perceba que ele realmente está tendo um prejuízo com aquilo. Junto, o tratamento ele envolve uma equipe multidisciplinar. Enquanto em alguns tratamentos o medicamento acaba sendo mais importante, embora a gente entre com o medicamento para lidar com alguns sintomas, a terapia acaba sendo essencial para mudar esse pensamento e essa crença do indivíduo. Hoje a gente usa muito a terapia cognitiva comportamental, embora mesmo no Hospital das Clínicas, no Instituto de Psiquiatria, a gente tenha grupo também de abordagem psicanalítica. E eu acredito que dependendo da fase do indivíduo, os dois têm algum benefício. Embora de imediato, a TCC com entrevista motivacional acaba sendo muito mais eficaz nesses indivíduos. É importante que essa família toda esteja dentro do tratamento. Muitas vezes a gente vai orientar esse paciente a participar de grupos de apoio. São grupos que eles muitas vezes se chamam como jogadores anônimos de irmandade e que eles conseguem compartilhar o problema e entender que o que está acontecendo com eles acaba se repetindo em outras vidas. Isso sendo um reforçador negativo daquele comportamento. Porque senão a tendência é ele voltar a achar que ele vai ganhar e vai recuperar a vida com dinheiro. A gente tem que desconstruir essa crença. O paciente, ele chega muitas vezes, esse indivíduo, ele chega para você, doutor, só quero perder um pouco menos. Mas tem que explicar para ele que se ele está perdendo há anos e que no final ele acha que ele ganhou X, mas que na conta bancária dele ele não tem nenhum patrimônio, perdeu 10X, ele não vai conseguir fazer isso a partir de agora. E que esse comportamento, para ele, é muito ruim. E que, mesmo de forma de entretenimento, não vai, pela alteração que já existiu, né, e a predisposição dele a ser mais impulsivo ou lidar com transtornos de depressão, ansiedade com quadro, não é algo que é possível para ele. É como outras formas de dependência química, uma pessoa que tem uma dependência por cocaína, por exemplo, ela não consegue mais usar aquilo lá de uma forma recreativa. Quer dizer, se ela tiver contato, ela vai voltar a desenvolver a compulsão. Exato. Nesses indivíduos que têm mais dificuldade de ter essa percepção, muitas vezes a gente vai pensar em um acompanhamento terapêutico, um AP, junto com psicoterapia e aplicativos de bloqueio desses itens, orientar a fazer autoexclusão nas casas de aposta, que hoje são cerca de 90 casas regulamentadas, né, desde o início do ano. E alguns casos a gente vai ter a indicação de internação para diminuir os sintomas de vontade de jogo, né, de fissura. Tá. Muitas vezes essas pessoas devem chegar nesses estágios que você falou já mais avançados, com um certo sentimento de culpa, de arrependimento, de sensação de que destruiu a família. Chega um momento que eles acabam percebendo que eles estão fazendo alguma coisa que está fazendo mal, né? Receber um diagnóstico nesse momento seria eventualmente uma forma de alívio até para essas pessoas, para diminuir a culpa deles? Muitas vezes sim, porque esses indivíduos têm essa percepção, mas ao mesmo tempo eles continuam jogando. E não é de agora, né? Eu vejo que a internet amplificou isso e aquele 1% que atingia um número X da população, hoje praticamente tem acesso a 6 bilhões de pessoas no mundo. Então, isso amplificou a quantidade de pessoas que vão adoecendo. Mas sempre existiu e o jogo ele acaba destruindo e afetando familiares, né? A gente pode falar que um jogador numa família afeta aí de 30 a 50 pessoas, né, de alguma forma. Desde afeto direto da parte emocional, quanto empréstimos que eles acabam pegando, né, dívidas que eles vão fazendo para tentar manter o vício. Certo. Bom, a psicoterapia, você já falou da importância dela. Quando que o medicamento se faz necessário? Como é que isso é feito?
Exato. O medicamento ele vem através do diagnóstico. Eu sempre reforço a importância de um bom diagnóstico. Quando a gente vai falar de transtorno do jogo, a gente tem vários perfis de pacientes que podem desenvolver a questão do jogo. Desde pacientes que têm um padrão mais impulsivo de forma geral, com várias coisas, e o jogo acabou sendo a situação que ele está mais em comportamento impulsivo naquele momento da vida, ou por anos, ou de predileção. Ou pode estar associado a um transtorno de humor, como ansiedade, depressão grave, e que o jogo pode ser uma forma de fuga, alívio. Então, nesses casos, a gente vai ter que entrar com antidepressivos, ansiolíticos. Em pacientes que têm um perfil de personalidade mais antissocial, impulsivo, é muito comum a gente identificar também o padrão de jogo. Então, a gente vai ter que ter, às vezes, até algumas terapias mais específicas para esse indivíduo. E específico para jogo. Hoje, a gente já tem em evidências, né, medicamentos que atuam em áreas do cérebro relacionadas à resposta de recompensa, a endorfina, que o nosso análogo humano é o opioide, é a endorfina, nosso análogo do opioide, né? Os antagonistas opioides, no Brasil a gente só tem a naltrexona, mas existe a naltrexona e o nalmifeno. Eles são medicamentos que eles geralmente auxiliam na fissura, nesse comportamento adictivo. E junto com antidepressivos são tratamentos que a gente utiliza. E na literatura também existem pequenos casos com estimulação magnética transcraniana. E além disso também o uso do topiramato também é uma opção que a gente tem na literatura. Tá. Bom, obviamente que é o tratamento aí de longo prazo, é o tratamento que tem que ter cuidados com as recaídas, tudo isso, mas acho que deu para entender aqui um pouco como que é feito esse processo todo de tratamento, as dificuldades que existem, que obviamente quem está aqui vai entender que não é fácil, né? Mas que sim, tem tratamento e que entender que isso é uma doença, né? Aquilo que a gente está discutindo, né? A questão, muita gente deve ter essa ideia de separação, afastamento, é como uma dependência química, quer dizer, você tem que tratar aquele indivíduo para que ele possa voltar a ter uma vida social como ele tinha talvez antes disso, né? Exato, e aumenta a complexidade porque tem questões político-econômicas envolvidas, né? Então, envolve não só a parte de tratamento individual, mas de regulamentações e orientações, né? Do Estado e de plataformas para que a gente tenha um ambiente mais saudável, né? Sem dúvidas. Vinícius, queria te agradecer mais uma vez essa disponibilidade, acho que foi bem válida a discussão, trouxe um pouco de luz aí para quem está sofrendo com isso e contar com você aqui em outras discussões. Muito obrigado, João. Um abraço.